Vocês veem como uma possibilidade disso estar acontecendo de fato, no sentido de existe um risco de algum tempo as pessoas estarem falando exatamente dessa forma? Ou para vocês isso é uma onda passageira que daqui a pouco isso não vai colar e o pessoal vai esquecer disso daqui a pouco? Isso é bastante difícil de prever, né? Eu acho que a tendência não é favorável ao uso, na minha opinião, né? Claro, eu estou opinando. Eu acho que a tendência futura não parece ser favorável à utilização em larga escala, fora de nichos muito específicos desse tipo de linguagem neutra, né? Só que não é exatamente, apesar de talvez alguns desses ideólogos, principalmente da ideologia de gênero, né, que são mais sonhadores, talvez em relação a isso, talvez eles realmente almejem isso, mas é muito difícil lutar contra o desenvolvimento natural da língua, sabe? Na minha visão, eu acho difícil. Porém, eu pergunto se porque já apareceram alguns colégios, alguns casos de professores ensinando isso na sala de aula, algumas empresas grandes usando isso em comunicação, né, em propaganda. Eu vi o caso recente do Colégio Dante, né? Teve também lá no Rio do Franco brasileiro e tal, que utilizaram, fizeram até... Depois saiu na mídia. Esses dias mesmo eu recebi uma mensagem do banco usando ali o nome neutro com X, na verdade, não era nem o Todes, era o Todes. Universidades também, exatamente. Vários lugares começando assim de uma maneira mais incisiva, né? Mas a gente interrompeu o Fábio, porque o Fábio estava falando que é difícil brigar com essa... Veja, sim, veja, é porque isso é uma moda, né? Isso é uma moda ideológica, assim como várias ideológicas que se sucederam ao longo das décadas do século XX. É uma moda. É difícil saber o quanto que essa moda vai progredir ou não, né? Porém, eu acho que contra eles têm o desenvolvimento natural da língua, só que eu acho que a gente, e aí com todo respeito ao Denis, né, que os liberais, normalmente, eles levam o argumento para justamente a relação entre o indivíduo e o Estado, né? A dicotomia indivíduo-Estado, e que o Estado não deveria regular, né? Entretanto, no Brasil, especificamente, a grande maioria das crianças estão na escola pública, e então a presença do MEC é realmente bastante relevante nesse sentido, né? Porque tem que ter alguma coisa que governe as escolas, né? Minimamente porque são públicas, né, em si, e não apenas isso, né? Elas recebem, por exemplo, alimentação. Isso é uma coisa até pouco discutida, mas o Brasil tem o maior programa de alimentação do mundo, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa em que as crianças da escola pública elas comem na escola, e elas comem com com dinheiro do governo federal, né. Não estou discutindo o mérito da coisa, deveria ser assim ou não deveria, mas de fato esse foi o mecanismo que se construiu, né. Então, pelo menos no horizonte próximo, é muito difícil pensar numa estrutura muito diferente dessa, né? Acho que as pessoas que entraram nos últimos anos tentaram fazer algumas modificações, só que realmente é um mamute muito grande, é muito difícil de modificar. E algumas dessas coisas, com certeza, por exemplo, a alimentação escolar, na minha visão, tem um valor muito importante para as pessoas, né? Objetivamente falando, né? As pessoas não teriam o que comer. Mas, no caso, especificamente do que a gente está falando aqui, né, se vai mudar ou não o jeito de falar, eu acho que esse não é exatamente o maior problema. Por que digo isso? Porque, na verdade, de novo, né, para a gente não ficar na retranca, a gente falar só o problema da educação, ou, por exemplo, na questão do liberalismo, eu não quero que o Estado regule isso, né? Então, tipo, meio que joga a discussão para um outro lado que não é o ponto material. A coisa é que a linguagem neutra é ruim em si mesma. Ela é uma coisa ruim, é uma coisa perversa para qualquer criança que seja, né? Então, por quê? Porque, de novo, né, primeiro, a coisa é feita com má ciência, né, então até uma coisa muito legal que o Denis falou foi a questão do gênero neutro nas línguas, né? Tem língua que língua que não tem. O latim tem, no caso, uma língua morta, né? Gênero neutro, digamos assim. O alemão tem, o turco tem, agora o português não tem, o francês não tem, o espanhol, etc. E qual que é a diferença? Por que, por exemplo, o alemão tem e o português não? Porque, assim, eu ouvi muita gente falando que a língua é uma técnica, né? A língua é uma ciência. Nenhuma, eu digo objetivamente, nenhuma, né? O que vocês estavam falando antes, eu gostei muito, Arthur, do teu exemplo. Inclusive tem um professor em Portugal, que foi inclusive, ele tem um argumento muito parecido com o seu.
Por exemplo, quando se fala as pessoas venham aqui, ou as vítimas foram à delegacia, ou as testemunhas foram à delegacia, você está usando o feminino para se referir possivelmente a pessoas do sexo masculino. E sim, isso não é uma coisa que causa algum atrito. E mais, digo, porque isso é uma questão que é uma propriedade da língua portuguesa, que pouco se fala, que é a propriedade da concordância, né? As palavras concordam entre si para que elas tenham uma relação mais ou menos, como alguns autores chamam, mais ou menos mnemônica entre as diferentes palavras. Para você não precisar, ou seja, isso economiza um certo esforço cognitivo seu. Tá? O que eu quero dizer com isso? Se toda vez que você fosse interpretar uma frase, cada palavra, se ela não tivesse declinações, se ela não tivesse número, gênero, você demoraria muito para interpretar aquela frase. Então essas finalizações das frases, sufixos também, e prefixos, óbvio, né, antes, elas servem para facilitar a comunicação. Então, agora eu vou chegar finalmente à questão. Né? Por exemplo, se eu falo assim, esta caneta, eu não tenho um lápis aqui na minha mão, mas uma caneta tem algo de mais feminino do que tem no lápis? Sim ou não? Não. Uma parede é mais feminina do que um muro? Um celular é mais masculino, o computador é masculino, a bola é feminina? É porque isso é uma propriedade gramatical da língua portuguesa chamada concordância. O nome da propriedade é essa. E na língua portuguesa existem duas categorias que se chama masculino e feminino, né? Que é o gênero da palavra. E, veja, isso não tem implicação no gênero, ou melhor dizendo, no sexo biológico da coisa que se refere. Por exemplo, né? Vou fazer aqui, vou dar um exemplo. O Arthur é uma estrela. Muito obrigado. Muito obrigado. Veja, estou usando uma estrela. Entende o que eu estou dizendo? Então, você tem a palavra Arthur, que se refere a um homem, e a estrela se refere também a um homem nesta frase, apesar de ser feminino. E aí tem outras dificuldades. Esse é o problema que a gente chama do problema da formulação genérica. Né? O que é formulação genérica? Quando fala assim, ó, eles foram me visitar. E eles pode ser eles e elas também, no caso, pode ter mulheres no grupo. Né? Se eu falo elas foram me visitar, eu sei que foram só mulheres. Né? Se foi eles, pode ser homens e mulheres ou pode ser só homens. Né? Então esse é o nome que se dá para uma coisa chamada formulação genérica. Né? Só que, e aí essa coisa, né, de todos, todas, todes, né? Mas qual que é o problema, qual que é um dos grandes problemas desse argumento? Né? Como se fosse primeira coisa é que eu não vejo uma vantagem imediata da formulação genérica ser o masculino no português. Mas existem línguas em que a formulação genérica é o feminino, entendeu? Ó, o Maasai, que é do Quênia e da Tanzânia, o Mohawk, que é dos indígenas, né, norte-americanos, né, e o galês, na Grã-Bretanha, são 3 línguas diferentes, né, que eu conheço pelo menos, que a formulação genérica é o feminino. Então é como se eu dissesse assim, ó, elas vão passear, e isso pode significar mulheres, entendeu o que eu tô falando? Então, diferente do português, que eles foram passear, é que é a formulação genérica. E qual que é o meu ponto com isso? Que isso não muda em absolutamente nada a organização dessa sociedade, o que essas pessoas acreditam, né? Ou seja, não tem consequências práticas, né? Então, na verdade, o que se está fazendo, o meu argumento aqui, na verdade, é que, primeiro, é uma coisa inócua em si, só que se torna importante à medida que querem usar como um instrumento político, e justamente para colocar nas escolas. Não porque as pessoas vão falar, mesmo os defensores, se você assistir vídeos de defensores de linguagem neutra, eles erram demais esse negócio desses, tipo, faz o pronome, faz o artigo, eles inventam artigos lá diferentes, eles erram o tempo todo, eles não conseguem manter, porque não é natural, eles não aprenderam assim, quando eram pequenos, entende? Então, batata, assistam algum vídeo de algum desses defensores, e eles tentam falar, no meio do vídeo vai ter um bocado de erros. Não consegue, porque não tem como, né? E isso porque eles querem muito, muito, tá? E eles não conseguem. Imagina quem não quer. Mas mais do que isso, né? Mas esse não é o grande perigo. Então vou ficar tranquilo porque eles não vão conseguir. Não, mas esse não é o objetivo. O objetivo é colocar na escola como um porrete cultural, um porrete político. Essa é a ideia. Para ensinar para a criancinha desde pequena, por exemplo, que não existe masculino e feminino na realidade, não na língua portuguesa apenas, entende? Então acho que essa é a coisa mais perniciosa e que se liga, obviamente, tem ramificações na denominada ideologia de gênero.